palavra de Deus, Jesus lá em João 8, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes é difícil para nós entender que a verdade de Deus, ela não tem nada a ver com a verdade do nosso consciente, da nossa mente, daquela verdade que você vive no teu dia a dia. Por isso que Jesus disse: você conhecerá a verdade, e você, quando conhecer essa verdade, você será livre. Porque existe, vamos colocar assim, dois tipos de verdade. A verdade dos nossos sentidos, que você anda pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve. Tipo assim, olha, eu estou com dor. Para você isso é uma verdade, você está sentindo aquilo. Mas se você pudesse chegar diante de Deus e dissesse: Deus, eu estou com uma dor, e você pudesse ouvir Deus, ele diria: isso é uma mentira. Você entende? Mas no mundo que nós vivemos, para nós é uma verdade. É uma verdade. Quando você está sofrendo o ataque das suas emoções, pressões, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desorientado, com medo, e você chegasse e dissesse isso diante de Deus, ele diria: filho, mas eu sou a tua paz, eu sou a tua força, né? Eu sou a tua condição. Então, por isso que Jesus está falando sobre conhecer a verdade. A verdade que Jesus está falando é o plano que Deus concluiu na cruz do Calvário para mim e para você. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 2,24, Cristo sofreu em nosso lugar, carregando ele mesmo no seu corpo lá no madeiro da cruz, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. E pelas chagas de Jesus, ou pelas feridas de Jesus, fomos curados. Isso para Deus é uma verdade eterna, não muda. Mesmo que você chegue e diga: Deus, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo. A verdade para Deus não é o que você está sentindo. A verdade para Deus é o que Jesus fez, né? Então, por isso, quando ele fala conhecer a verdade, é entender no nosso coração o que Deus fez por nós. Nós temos um homem natural. O que é esse homem natural? É onde opera as nossas emoções, os nossos sentimentos. É onde que você é regido pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve, como eu já te falei. Esse é o teu homem natural. Esse homem não conhece Deus. Se você chegar uma pessoa do mundo e falar dos princípios de Deus, ele fala: você está louco, eu não entendo nada do que você está falando. Lembra quando qual é o nome dele? Nicodemos chegou até Jesus? Ele era um mestre da lei, era um homem que conhecia a lei de fio a pavio, sabia tudo sobre a lei. Mas numa noite ele procurou Jesus e disse: pelos sinais que tu fazes, realmente tu és o Filho de Deus. Jesus disse assim para ele: se você não nascer, não morrer e nascer de novo, você jamais verá o reino de Deus. Ele falou: mas Jesus, como que posso eu, sendo um homem, entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? E Jesus falou: olha, você sendo um mestre em Israel, você não entende que eu estou te falando de coisas espirituais? Jesus não estava falando do nascer físico, estava nascer do espírito. Mas Nicodemos não entendia, porque ele tinha religião, mas ele não tinha uma nova natureza. Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando cada um de nós tivemos um encontro com Jesus, você recebeu uma nova natureza. Você recebeu uma natureza espiritual. Um homem interior agora, do coração, que esse homem interior, esse espírito, ele consegue discernir as coisas de Deus. Então, logo quando você teve um encontro com Jesus, a tua maneira de ver Deus mudou imediatamente. Um amor diferente entrou em você, parece que os teus olhos espirituais se abriram. Como que eu não entendia que Jesus é o Filho de Deus? Como que eu não entendia que ele subiu na cruz por mim? Agora eu entendo. Como que eu fui tão enganado durante tanto tempo? Por quê? É a nova natureza que você recebeu. Ela discerne Deus. Você entende? Ela enxerga Deus. Então esse é o homem verdadeiro. É o meu espírito. Esse é o homem que eu tenho que alimentar ele com a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse sobre conhecer a verdade, é aqui dentro que você conhece a verdade. Não é na tua mente. Você está vindo aqui. Mas eu sei que eu já orei com alguns de vocês. Alguns Deus operou, alguns, de repente, você sentiu uma boa melhora na hora e depois voltou os sintomas. Então não funcionou a oração. Você entende? O que se passa dentro de nós é isso. Mas eu estou sentindo de novo aquele problema.
O que será que aconteceu? Porque você, quando o inimigo nos ataca, ele chama aos nossos sentidos. Está vendo? Você está sentindo isso ainda. Está vendo? A dor está indo aí, ainda está aí. Está vendo? Você está com medo ainda, o problema está aí ainda. Olha o teu machucado, está aí ainda, está vendo? Ela dessa maneira que ele opera. Então, essa é uma verdade, no teus sentidos é. Você olha e fala, não, realmente está acontecendo. Se você pedir para uma outra pessoa olhar, não, olha, realmente o problema está aí, eu estou te achando mesmo, você está assim mesmo. Eu lembro de um pastor amigo nosso, que quando ele começou a andar nesses princípios, saiu tipo um furunco aqui na face dele. E ele estava determinando a palavra, confessando que era curado, que Jesus já tinha levado e tal. E ele saiu um dia de manhã, foi na padaria. E de repente passou uma pessoa por ele, eu não lembro se era crente ou não, né? Aí falou, o que você tem no rosto? Ele falou, isso aqui é uma mentira, Jesus já levou. Ele falou, imagina se fosse verdade, hein? Por quê? A pessoa estava vendo aquilo. Ela não estava mentindo. Para ela, o mentiroso estava sendo ele. Mas se ele levou, como que está aí ainda? Então é isso que é a diferença da fé. A fé natural é a fé de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, e aí disseram, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele falou, se eu não tocar nas feridas dele, se eu não tocar do lado dele onde a lança entrou, jamais crerei. De repente, dali uns dias, Jesus entrou lá onde eles estavam de novo. Apareceu, e Jesus falou, Tomé, vem cá, toca aqui. Toca aqui. E Tomé falou, Senhor meu, Deus meu. Jesus falou, agora porque você vê, você crê? Bem-aventurados aqueles que não vê e crê. Essa é a fé de Tomé. Então, hoje, essa fé de Tomé, ela está muito dentro das igrejas. Está no nosso meio. Jesus fala que eu sou curado, mas a enfermidade está aqui ainda. Ele disse que me supre, mas eu estou... Cadê o suprimento? Ele disse que é minha paz, mas eu vivo atormentado. Então, nós precisamos entender como que nós exercemos a verdade sobre a nossa vida, curvando o teu coração para ela, até que ela se torne vida, de tal maneira que acontece o que Jesus falou. Você conhece, esse conhecer é que você começa a discernir ela no teu coração. E você, agora eu sei a verdade. Isso está aqui, mas eu não aceito mais. Pois a verdade não é o que eu estou sentindo, é o que o meu Deus diz. Ele é a minha paz, Ele é a minha força. Essa é a verdade para a minha vida. Você entende? Por isso que é o crer com o coração. Não está falando do teu órgão físico. Coração é o teu centro, o centro do teu ser. A palavra no grego lá usada para coração e usada para espírito é a mesma palavra, né? Então, por isso que às vezes parece que Deus está falando de um órgão físico. Não, Ele está falando do teu espírito, teu homem interior, né? O teu homem verdadeiro. É como esse copo d'água. O teu verdadeiro homem não é o copo, é a água que está dentro dele. Então aqui é o meu corpo e aqui é o meu espírito. Meu espírito tem braço, tem perna, tem olhos, tem ouvido, mas são ouvidos espirituais, olhos espirituais, braços espirituais. É o meu homem espiritual. Quando eu morro, o meu corpo cai, mas o meu espírito dá um passo para fora do meu corpo. Ele continua vivo, eterno. E é com esse homem interior que Deus tem comunhão, dentro de você. Por isso que às vezes na tua mente está um bombardeio, mas dentro de você tem um desejo de orar. Dentro de você, por mais pressões que você está passando, você está com sede de Deus, você está com vontade de ler a palavra, de orar, você acredita em Deus. Sabe o que é? A voz do teu homem interior. Lá dentro de você, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus se revela dentro dele, nunca mais você vai ser o mesmo. Não tem jeito. Só que quando eu não me alimento da palavra, quando eu não me firmo nela, o meu homem interior fica fraquinho. E o meu homem natural, que crê nas verdades que está aí fora, que anda pelo que vê, pelo que sente, fica muito forte. Você entendeu? E aí você sente as pressões, você sente o medo, vem a dúvida, vem a insegurança, vem todo tipo de coisa para tentar tirar a tua paz. Nós estávamos uma vez lá em Fernandópolis e foi um casal pela primeira vez. E essa mulher, ela estava
no trânsito, na cidade, e teve uma batida e o carro dela tombou. E ela estava com o braço fora da janela, assim, na porta, e o braço dela saiu arrastando o carro por cima dele. Então comeu tudo isso aqui. E aí fizeram plástica, tudo, mas o braço dela, ela não conseguia levantar mais assim, nem esticar. E ela fez fisioterapia, fez tudo, mas aí o médico falou, o máximo que poderia chegar é até aí, não adianta mais. E eu não sabia daquilo. A gente estava numa reunião, foi quando eu te falei, aquele que era o dono do centro lá se converteu. Porque eu nunca tinha visto aquilo. E aí, na hora da oração, ela veio à frente. E quando eu peguei o braço dela, e eu repreendi aquilo, eu ordenei que voltasse ao normal em nome de Jesus, deu um estalo, todo mundo ouviu. E ela começou a levantar o braço e mexer, e foi curada instantaneamente ali. Durante 8 meses, o braço dela ficou perfeito. Quando foi um dia, ela foi no médico, o médico falou, olha, eu não sei te explicar, que realmente... da maneira natural eu te ajudei até onde eu pude, mas o teu braço está ótimo. Quando foi dali uns 8 meses, um dia ela me chega na reunião com aquela tala, tipo como é que é? Tipóia? Como é que é? E aquele negócio segurando o braço. Eu falei, o que foi? Amanheceu assim. Eu falei, o que a medicina dizia para você? Que era impossível. O que Deus fez? Por 8 meses, me curou. Falei, você acha que Deus fez pela metade? Aquele que te escravizou, ele quer continuar te escravizando. Nós vamos repreender isso, essa sugestão. E você vai começar a agradecer a Deus pelo que ele fez por você. Nós oramos. Na hora, sumiu tudo. Quando foi depois, dali alguns dias, ela estava com o braço normal. Ele voltou. Porque o inimigo vem para tirar a bênção que você recebeu. Eu já cansei de ver pessoas curadas, pessoas que tinham problema na perna, que não andava, pessoa... E instantaneamente ser curado. Aí, dali a alguns meses, vem, Deus não mente. Mas o inimigo, ele escravizou de tal maneira o teu sentimento, teus sentidos, que ele tem uma facilidade de jogar sugestões. Você entende? Quando você começa a declarar, o Senhor é a minha paz, ô Senhor, tu és a minha força. Dali a pouco, no outro dia, você levanta tudo quebrado, igual arroz de terceiro. Você entende? O que você vai fazer? Você vai continuar a se render naquilo? Não, você tem que andar por fé. O que é por fé? Eu não estou vendo a minha cura, naturalmente eu estou com esse problema, mas o meu Deus diz que ele já levou. Então eu não aceito isso. Senhor, muito obrigado, porque tu és a minha cura, tu és a minha paz, tu és a minha força. E à medida que você determina isso, você começa a viver nesse nível, nessa condição em Deus. Por quê? Porque Jesus sofreu por você. Olha, quando Jesus foi levado para a cruz, todo tipo de tormento na área das emoções, depressão, ansiedade, tudo, medos, foi jogado na alma de Jesus. A palavra diz que ao Senhor agradou moê-lo, quando a sua alma foi colocada por expiação. Você entendeu? Jesus não sofreu só aqui no físico, as pancadas, a tortura. A verdadeira tortura em Jesus foi no espírito dele. Que ele perdeu a comunhão com o Pai, porque naquele momento o pecado que estava sobre mim e você foi colocado sobre Jesus. É isso que Isaías está falando. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores ele levou sobre si. Ele não pediu, a palavra diz que ele tomou. Você entendeu? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras que ele sofreu lá naquela cruz, nós somos sarados. Agora, você tem que entender que o inimigo ele age na tua alma. O diabo não tem chifre, não tem rabo, não tem ânus de vermelho. Isso daí é folclore, ele é espírito de trevas, é um anjo decaído, perdeu a luz. E ele tem os diabos, os demônios que ajudam ele. Como? Jogando pressões na nossa mente. Eu estava vendo esses dias um radialista famoso, acho que é esportivo, não sei, colocado lá que ele perdeu o filho, 23 anos. O filho se jogou, não sei se você viu, César. O filho se jogou de cima do prédio. E ele falando, inexplicável, um rapaz forte, bonito. Ele falou, a minha vida, parte da minha vida morreu aqui.
Agora, o que levou um jovem desse a isso? Você pode dizer, poderia ser droga? Não importa o que foi. Algo começou a oprimir ele, para ele usar uma droga, para ele usar isso, usar aquilo, e ele chegou àquela condição. Porque são as pressões que o inimigo lança na mente. Você já notou que tem vezes que vem uns ataques que parece que a tua alma fica assim, ó? Você não consegue orar, não consegue fazer nada. Porque o ataque dele nas nossas emoções. E da mesma maneira que ele ataca as tuas emoções, ele tenta empurrar as doenças para dentro. Como? Ele joga sintoma, depois ele joga o medo daquele sintoma, aí depois ele reforça aquele sintoma, aí depois você já começa a ter as reações em relação ao que você está sentindo, e depois você fala, estou doente. É assim que ele ataca. Né? Você vê alguém lá que morre de tal coisa, será que vai acontecer comigo? Não. Você vê uma notícia na televisão lá, aí o inimigo já fala, pode acontecer com você. Então, o medo faz o quê? Ele produz o tormento. Então, nós precisamos aprender a gerar a palavra dentro de nós. Porque é a verdade de Deus que te liberta de qualquer problema. Ela te leva para dentro da condição de Deus. Eu preciso muito alimentar o meu espírito. E teve um homem que ele não foi um Tomé, ele entendeu isso em Deus, que foi Abraão. Eu queria que você abrisse comigo lá, em Romanos capítulo 4, 4:17. Amém? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações, conforme o que está escrito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. A fé que Abraão teve, ela tinha duas verdades na frente dele. Uma verdade, que isso acontece até nos dias de hoje, você já tem 90 anos, 100 anos. Como você vai ter um filho? Como você vai ter um filho? Ainda mais naquela época, que não tinha nenhum recurso natural. Ele olhava para Sara, o ventre dela amortecido. Por quê? Porque Sara, desde a juventude, não engravidava. Ela tinha algum desajuste dentro dela que não deixava ela engravidar. Então agora, com 90 anos, ela ia engravidar. E Abraão já tinha cessado o tempo dele em termos de desejo por mulher. Não tinha mais desejo por mulher. E aí Deus pega e fala, vou dar um filho para você. Então, quando fala que ele creu contra a esperança, é porque a esperança natural, a verdade natural para ele, é que era impossível Abraão e Sara ter um filho. Você entende? Não tinha como. Era impossível. Então, isso que eu estou te falando, os sentidos de Abraão, quando ele olhava para Sara, ele olhava e falava, Deus, o senhor se enganou. Olha a minha velhinha, como é que ela está. Ela, quando era moça, não engravidou. Como que ela vai engravidar agora, Deus? Olha para mim, eu nem interesse por mulher tenho. Eu amo Sara. Era dessa maneira que ele via. E aí o inimigo vinha e olhava, colocava na mente de Sara. Tanto é que ela riu quando o anjo falou que ela seria mãe. Você entende? Ô Sara, não tem jeito. Abraão está louco. Se você nem quando era moça engravidou, como você vai engravidar agora? Há um engano, Deus está enganado. E aí ele chegava em Abraão, olha para ela. Mas a palavra diz que ele creu contra a esperança. Ele creu contra o que ele estava vendo naturalmente. Ele estava enxergando aquela situação, ele estava vivendo aquela situação, ele sentia aquela situação, você entende? Mas ele olhava para a palavra de Deus e diz que ele creu na promessa e não se deixou levar pela incredulidade, mas se manteve firme, dando glória a Deus, crendo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir.
A vida de fé é essa condição, essa é a diferença daquela fé que você fala, eu creio. Se você perguntar para qualquer um, você crê que Deus pode curar? Creio, mas a pessoa quer ver a cura primeiro. Você crê que Deus supre? Creio, mas ela quer ver o suprimento primeiro. Você crê que Deus é a tua paz? Creio, mas aí chega em casa, está conturbado? Que nada. Porque essa é a fé dos sentidos. Jesus quer nos libertar dela. Ele quer que você conheça a verdade dele para você. Você entende? Por isso que a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio. Ela é a essência. Ela é a substância. Você entende? Então, quando Deus te dá a palavra, Ele está dando a condição dele para você. E no primeiro momento, os teus sentidos vão falar, mas como que isso pode acontecer? Como que isso pode ser? Eu sempre brinco lá na igreja, né? Que tem a crise dos 40, tem a crise dos 50, né? Cada nível que você vai passando, o inimigo vem com um monte de coisa contra o teu corpo, contra você. Eu já passei 2 já. Você entende? Mas eu decidi confiar que Deus cuida de mim. Por isso que às vezes nós olhamos algumas pessoas que afirmam um tipo de fé, e quando você não consegue acompanhar aquele tipo de fé, você fala, não, isso não é possível. Mas não é. É o que cada um de nós decide investir nisso. Abraão, o tempo que ele viveu, por que ele foi chamado amigo de Deus? Né? É um exemplo, pai da fé, um exemplo de fé. Porque Abraão não tinha um exemplo. Ele decidiu andar com Deus. Abraão, ele creu e falou, não, se ele diz que é assim, eu não tenho nenhuma margem, eu não tenho nenhum exemplo, mas eu vou olhar para ele. Foi um caminhar. Durante todo o tempo que Abraão andou com Deus, Deus não vinha todo dia falar com Abraão. Ele deve ter tido uns 14 encontros, não lembro direito, com Deus. Deus vinha, falava algo para Abraão e ficava anos sem vir. Mas Abraão pegava aquilo que Deus falava para ele e acolhia no coração dele. E seguia, perseguia aquilo na vida dele. Por isso que tem uma palavra, se você pegar o original dela, perseverança, perseverar, né? No grego significa persistir, perseguir. Vera vem de verdade. Então é perseguir, perseverar, persistir na verdade. Isso é perseverar. Você entende? No que Deus diz. Se Deus diz que é assim, você coloca todo o teu coração naquilo. Os teus sentidos, o teu físico vão questionar. Mas eu estou sentindo dor, eu amanheci assim, eu estou desse jeito. Você entende? Esse tempo atrás, eu sempre testemunho do meu joelho para vocês. Faz uns 2 meses, e veio aquela dor daquele jeito. Você sabe como é que funciona. Aquele negócio. Eu fui deitar. Quando eu levantei de manhã, a primeira coisa que veio é teu joelho. E eu levantei, era 6 horas. Eu falei, espera um pouquinho. Peguei, coloquei o tênis, falei, agora vamos ver. E andei. Você entendeu? Fiz aquilo que eu nem estava acostumado a fazer. Foi tudo embora. Eu não estou falando que você tem que fazer igual a mim. É um lugar que eu descobri nele. Eu não estou fazendo para ver se dá certo. Eu não estou fazendo. Eu creio aqui dentro que é assim. Você entende? Porque quando você descobre, você começa a andar naquele lugar. Abraão creu, eu vou ser o pai, eu vou ter um filho. E vai sair das entranhas de Sara. Mas o diabo é tão astuto. O que ele fez? Chegou em Sara e falou, diz para Abraão que não tem jeito. Pega a minha serva. E vai lá, Abraão. E tem um filho com a... Como é que é o nome dela? Não. Eu não recordo agora o nome dela. Agar, não. É isso aí, Agar. Teve um filho com ela, Ismael. Sabe o que aconteceu? Deus abençoou, porque ele tinha uma aliança com Abraão. E como havia aquele costume, aqueles homens não eram nascidos de novo. Então eles tinham a cultura de ter mais de uma mulher. Então por isso que não era um pecado naquele momento. Você entende? Mas quando eles receberam a lei,
receberam a instrução, mas aquilo não podia mais. Abraão não viveu na época da lei. Mas quando Abraão teve o filho, Deus falou, olha, não é isso, você não entendeu. Eu vou dar um filho para você e Sara. Eu vou abençoar esse menino, mas porque ele não tem culpa. Mas não é esse o filho que eu te prometi. Não é esse o filho da aliança. Só que o que aconteceu? Ismael deu origem aos árabes lá. E hoje é quem tem guerra com Israel. Olha o que Abraão arrumou para a cabeça. Por não atentar para o que Deus estava dizendo. Mas Deus estava corrigindo ele. Mas quando foi dali alguns anos, Abraão teve um filho com Sara, que foi Isaac. Você entende? Mas o que está dizendo aqui é que ele não atentou para o seu corpo já amortecido. Ele não atentou para o que ele sentia, pelo que ele via, pelo que ele ouvia de sugestões. Ele atentou para Deus. E qual foi a referência que Deus deu para ele? Deus disse, olha para os grãos da areia no deserto. Assim será a tua descendência. Olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Então, quando Abraão olhava para o céu, e no deserto é que nem uma cortina de estrela, né? Aonde se olha, você vê estrela. Você enxerga o horizonte lá na frente. E aí Abraão falava assim, ô Senhor, muito obrigado. A minha descendência será como essas estrelas. E ele olhava de manhã, Abraão levantava, o que ele via primeiro? Areia. E ele dizia, ô Senhor, muito obrigado. A minha descendência será como os grãos de areia no deserto. Ele estava confessando a palavra, se alimentando do que Deus dizia. Muito obrigado. A palavra diz que ele não se deixou levar pela incredulidade, mas dando glória a Deus, se fortalecia na fé. Como que é importante quando você agradece a Deus? Quando você louva a Deus? Quando você está diante de uma situação negativa, mas você fala, muito obrigado, o Senhor já me deu a vitória. Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha rocha, Senhor. Você vai passar por um momento no deserto. O salmista Davi disse o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Não diz que você vai viver no vale da sombra da morte. Não diz que você vai ficar lá o resto da tua vida. Ele está dizendo, ainda que eu andasse, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Ele está dizendo, ainda que eu andasse, eu sei que eu não vou ficar lá. Eu sei que eu vou passar e a vitória é certa. Então esse é o tipo de fé que funciona. Essa é a única verdade que Deus se identifica. Por isso que fica uma luta tão grande dentro de nós. Porque a verdade que a gente foi treinado a crer é assim, se você vai viajar, vai acontecer isso com você. Não é assim. Vai acontecer aquilo. Mas isso é verdade? Se você acreditar, vai ser. Porque você libera o diabo para trabalhar. Mas quando você chega e fala, está repreendido o diabo. Porque a verdade não é essa. A verdade é que nenhum mal me sucederá. A verdade é que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. A verdade é que eu vou sim, e o Senhor vai estar comigo, me guardando e me protegendo. Irmão, é diferente. Você libera a autoridade de Deus na tua vida. É dessa maneira. Alguns de vocês lembram da Cidinha, aquela irmã que me ajuda lá. A Cidinha, ela nasceu com desvio na coluna. E, além disso, isso forçava o coração dela. E afetava no aparelho reprodutor. Então o médico falava para ela, é impossível você ter um filho. E eu lembro que um dia a gente estava tendo uma reunião na igreja, eu chamei as mulheres que não engravidavam na frente. E ela veio. E ela engravidou. E aí ela chegou no médico, o médico falou, mas essa criança não vai nascer. Você vai correr risco de vida, você vai perder ela, ou você morre. Desse jeito foi ela. E ela veio toda desesperada, chorando. Eu falei, se Deus colocou aí dentro, Ele vai cuidar. E ela começou a agradecer a Deus e confessar a palavra. E ela passou momentos difíceis na gestação. Mas está lá para quem quer ver. A Yasmin está com 18 anos, teu nome. Está com 18 anos, fazendo faculdade. Você entende? Perfeita. E ela está viva ainda. Porque ela decidiu crer. Ela sentia, eu lembro que vinha aquelas pressões, ela vinha falar comigo, continua, determina a palavra, agradece a Deus. Você entendeu? Deus cuidou dela. Como Ele cuida de mim e de você. Da mesma maneira, Ele não faz acepção de pessoas.
A mesma coisa o suprimento. Você está, às vezes, num momento difícil, ou no teu trabalho, ou no teu lar, ou nos teus negócios. A primeira coisa que vem, o inimigo manda você olhar para o mundo e falar, tá vendo? Está todo mundo quebrando, você vai quebrar também. Tá vendo? Está difícil para todo mundo. Então tem que estar difícil para você. Reclama, murmura, não vai adiantar. Quando você faz isso, você anula Deus. A palavra diz, não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Porque as que se vê são temporal, vai ter que ceder para a palavra, vai passar. E as que você não vê são eternas. Entroniza Deus, glorifica Deus. Tu és quem supre as minhas necessidades. Muito obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor já enviou. Tu és o meu Deus, eu te agradeço. Eu estava conversando com os irmãos lá na igreja, e eu falei para eles, a gente vai nesse ano abençoar pelo menos no mínimo 20 cestas básicas para as pessoas. Cesta de Natal, não é básica, é de Natal mesmo. Panetone, refrigerante, tudo. E eu falei, vocês vão evangelizar. Vocês vão convidar pessoas que realmente não têm condição, que está moído. Eu quero que essas pessoas sejam abençoadas. E aí eles começaram. E aí vem aqueles que inseguros. Mas será que vai dar? Falei, já deu, não vai dar. No final, deu quase 40 cestas. E quando a gente fez o evento, você não tem ideia das pessoas que chegou aí, que a gente saía chorando, que falava, irmão, eu não tinha nada para comer. Você entendeu? Pessoas foram curadas, libertas, pessoas se converteram. Porque é aquilo, nós colocamos algo diante de Deus e Deus vai te honrar. É você que determina isso na tua vida. O inimigo sempre vai pôr uma porteira na tua frente e falar, daqui você não passa. Mas quem é ele? Ele tentou cercar Abraão. E olha, o mais engraçado e interessante é que quando Sara morreu, Abraão, aquele homem que não tinha mais vitalidade, teve mais filhos e filhas. Porque ele casou de novo. Olha como que Deus fez na vida de Abraão. A cura, a restauração que ele operou em Abraão. Não ficou só em Isaac. Abraão morreu com 170 anos. E farto de dias, com a saúde boa. Então, quando você olha para você, e mesmo quando você vai ao médico, eu tenho o maior respeito por ele. Mas vocês foram treinados, como nós, a falar o que você enxerga, não é? Você pega um exame lá, você não vai dizer uma mentira. No teu exame está dizendo que você está assim. Mas a fé diz que você está sarado. Você entende? Há uma diferença. Então a vida de fé é diferente. Não é errado você ir ao médico, tomar remédio, mas não põe a tua fé nisso. Aproveita o benefício que você está tendo do remédio. Às vezes ele alivia a dor, às vezes o médico te ajuda e fortalece o teu espírito para você ter um tipo de fé que você sai daquele problema. Porque a fé vai te levar muito além. Ele é o Senhor que te sara. Ele te torna são. Ele é o que te supre as tuas necessidades. Ele é a tua paz. Mas para isso eu preciso fazer como Abraão. Ele ficou firme na fé. Ou seja, olhando para o que Deus disse. Ele não ficou olhando para ele. Meu Deus. Olha, lê de novo para você. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, ó Deus que ele creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Mas como que Deus chama à existência essas coisas? Através de você. Ele coloca a palavra dele no teu coração, coloca ela na tua boca, e aí você chama a existência. Você faz cumprir aquilo que Deus disse para você. Você entende? Quando você está lá orando, com comunhão, de repente fala baixinho no teu coração, eu sou a tua paz. E você não está tendo paz nenhuma. Mas agora ele pôs a palavra em você. Então agora você chama a existência aquilo. Ele te deu o poder, a condição. Jesus, tu és a minha paz. E você levanta de manhã e está aquela coisa, eu não aceito esse tormento, nem essa pressão. Eu sou livre em nome de Jesus. Jesus, tu és a minha paz. Muito obrigado. Olha, à medida que isso vai criando vida dentro de você, de repente você fala, da onde veio essa paz? É Ele que está lá.
Você não teria motivo nenhum para ter paz. Às vezes as coisas nem mudou ainda, mas dentro de você a paz está lá. Porque você conheceu a verdade, ela está te libertando daquela condição, daquela pressão. Está te fazendo livre. É assim que Deus age. Mas ele continua. O Deus, o qual vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que está escrito, o que foi dito, perdão. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu onde? Na fé, mas nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa, do que Deus tinha dito, da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, convicto, de que o que Deus tinha, que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Ou para cumprir. Ou seja, a prática dele de louvar a Deus e atentar para a palavra, criou uma convicção dentro dele. Ele passou a estar convicto, certíssimo, não havia mais dúvida, Deus está feito. Ele já estava vivendo a vitória antes de Isaac nascer. Você vive a vitória antes da cura. Você vive a vitória antes do suprimento. Você vive a vitória antes da paz vir, porque você entra nela aqui dentro. No teu coração. Aqui já é uma verdade. Você tem 10 motivos para estar triste, mas a alegria está aqui dentro. As pessoas chegaram e você, mas como você está assim? Eu lembro quando eu passei os piores momentos da minha vida. E eu estava indo pela primeira vez no irmão dele, mas eu já vinha recebendo os ensinamentos. Eu já vinha há quase um ano orando. E eu tinha entrado numa paz muito grande de Deus. E eu tinha passado por um tormento tremendo. Em 2 meses eu emagreci 11 quilos na época. E eu lembro que no ônibus que eu estava indo para São Paulo, estava indo um pastor que me conhecia, assim, se conhecia pouco. Ele é a esposa dele para o seminário do irmão dele. E aí, de repente, ele sentou do meu lado, mas ele achou que eu estava quebrado igual arroz de terceira. E aí, meu irmãozinho, está tudo bem? Eu falei, está ótimo, pastor. Mas está tudo bem mesmo? Está ótimo, pastor. Foi um momento difícil, né? Foi, mas graças a Deus já está tudo bem. Ele olhava, ficava um pouco conversando comigo, voltava lá com a mulher dele. Ele ficava lá. Dali a pouco ele vinha de novo. Meu irmão, mas você passou um momento difícil. Eu falei, passei, mas eu já venci. Está tudo certo agora. Deus já me deu a vitória. Graças a Deus. E eu normal, mas eu não sabia que aquilo estava causando um efeito dentro dele. Aí ele ficava mais um pouco comigo, voltava lá com a esposa dele de novo e conversava. Quando estava chegando em São Paulo, eu falei, irmão, o que você tem? Eu falei, não tem nada. Ele falou, não, mas eu achei que você ia estar assim. Eu falei, não. Isso que você está indo lá em São Paulo ouvir, eu já estou praticando há 1 ano. E eu consegui entender que Deus cuida de mim. Que ele é assim. Ele falou, eu estava falando com a Mafalda, era a esposa dele. Que eu não entendia, que eu vim aqui falar para te tentar te consolar, e quem estava me consolando era você. Eu vim aqui para te dar uma força, e a palavra que sai da tua boca está me dando força. Ele falou, você não quer ir para a minha igreja lá trabalhar comigo? Eu falei, vou. E quando eu voltei para Rio Preto, eu fui lá trabalhar com os jovens na igreja dele. Você entende? Porque aquilo tinha mudado, mas ele estava olhando naturalmente. Ele não conseguia entender aquilo. Às vezes teu esposo não vai entender, tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai vai falar, mas o que está acontecendo? Mas não é entender de uma maneira trágica. Ele vai dizer, mas porque como você mudou? Você está diferente. Você tem mais paz, o teu semblante, você está uma pessoa mais alegre. Aí é um momento que você pode testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Esse é o verdadeiro testemunho. Você entendeu? É o fruto da palavra na tua vida. A gente começa a reinar em Deus, aqui dentro, antes das coisas mudar. Quando eu estava com esse pastor, 70% não tinha mudado nada, mas eu tinha mudado por dentro. A diferença era essa, eu estava mudado. Por isso que lá em Salomão ele diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu espírito em comunhão com Deus, porque é dessa comunhão que procedem as saídas da vida. Você entende? O inimigo ele ganha muito ponto com nós é porque ele tem facilidade de manipular a nossa mente.
Nosso maior problema não é o diabo, é nós. Porque quando você entra nessa fase, nesse descanso em Deus, ele vai até tentar, mas ele não consegue mexer com você. Você está chegando a Deus. E a palavra diz que quanto mais você chega, mais você resiste a Ele. E Ele terá que fugir de você. Você entende? Então atenta bem para uma coisa. A verdade não é as coisas que vêm para tirar a tua paz. Essa é a verdade natural. A verdade de Deus é o que Ele diz. Abraão aprendeu a viver nesse lugar. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Né, da promessa que Deus fez a ele. Podemos andar na mesma fé que ele andou. Então começa a levantar de manhã. Olha para o espelho. O inimigo está falando que você está feio, está isso, está aquilo. Fala assim, é um mentiroso. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala para você, eu já fiz isso. Eu não sou louco, não. Eu tenho vez de olhar no espelho e falar, vencilei, seja mais do que vencedor. Você tudo pode naquele que te fortalece. Fica lá uma meia hora pregando para mim mesmo. Porque eu que tenho que praticar. Você entende? Porque essa é a verdade sobre a tua vida. Não sai do teu quarto com a derrota. Não sai carregando aquela mentira que o inimigo está jogando em você. Faz o contrário. Fala, eu vou sair daqui, mas eu vou sair declarando que Deus, a verdade, o que Deus é para mim. Por isso que lá no Salmo 103 ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor, tudo quanto é em mim, bendito teu santo nome, e não te esqueça da verdade, de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Sara, o quê? Algumas? Todas as tuas enfermidades. Te redime da perdição, te coroa de graça e misericórdia. Enche a tua boca de bens e renova as tuas forças. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É uma verdade. Então o Espírito Santo, quando você está orando em língua, você está se entregando, ele está trazendo a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Coloquei aqui em cima. Ele veio para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar todas as coisas. Você entende? Então ele vai te chamar para o que Deus diz. Ele não vai te levar para um lugar incerto. A função do Espírito Santo é te levar para o lugar em Deus. Então, eu estou orando em línguas, parece que nada está mudando. Atento ao que ele põe no teu coração. De repente você está lá lavando o cabelo, tomando um banho, dirigindo. E ele vem lá, eu sou a tua paz. Aquilo Deus está te chamando, aquilo é a verdade. Ah, mas está um tormento. Aquela é a verdade para você. A partir daquele momento. E eu supro a tua necessidade. Mas eu não tenho nada. Não, essa é a verdade para você agora. Você é suprido. Tem um irmão, eu acho que eu já contei para vocês, que é pastor lá em Ponta Linda. E quando eu comecei a ministrar lá, ele ainda não era. E a gente fazia reunião no sítio. E ele fazia ordenha, mas manual. Não tinha máquina. Hoje tem maquinário, na época não tinha. Ele tinha que tirar leite lá com as mãos. E saiu uma ferida na mão dele. E ela foi aumentando. Ele foi na cidade, foi ao médico. Aí o médico falou, isso daí é tipo de uma bactéria proveniente mesmo daquele contato que você tem com o animal e tal. E ele falou, isso aí não tem cura não. Ele entrou em tormento. Ele falou, pronto, agora. Ele falou, isso aí a gente tem que ir tratando, né? Mas é apenas para conter, apenas para ela não aumentar, uma coisa assim. E ele chegou desesperado em casa e falou para a mulher dele, o que eu faço agora? E ela conta pra gente que no outro dia ele está tão desesperado que ele ficava lá no pasto, lá na frente, andando, chorando. E erguia a mão e gesticulava desesperado. Mas ela notou que, quando foi mais tarde, ele estava mais calmo. E que no outro dia, aqueles dias, ele não estava trabalhando com aquilo. Ele ficava andando lá, saía, lá tem uma saída do sítio assim, é tudo eucalipto. Aí ele ia naquele corredor lá, naquela estrada e voltava. E ele começou a confessar a palavra. Aqui o Espírito Santo começou a trazer aquilo dentro dele. E orar no Espírito Santo. E louvar a Deus. E ele glorificava. E foram passando semanas e semanas. E aquilo começou a secar. E ficou tudo, a pele dele limpinha. Aí ele estava contando que foi dando desespero, mas de repente dentro dele começou a vir uma vontade de orar em línguas, a intercessão, o Espírito Santo, a compaixão de Deus.
E ele falou que à medida que ele começou a orar, a palavra parece que pulava igual pipoca dentro dele. Criava vida. Eu sou o Senhor que te sara. Eu levei as tuas enfermidades. E ele falou que aquilo começou a brotar na boca dele. Ele começou a determinar e agradecer a Deus. E agradecer e a determinar. E começou a vir uma segurança dentro dele. O medo foi embora. A insegurança foi embora. A incerteza foi embora. Havia uma certeza que aquilo tinha que ir embora. É assim que a palavra funciona. Jesus disse, a palavra que eu vos digo é espírito e é vida. Ela é vida. É vida para você que acha. É saúde para o teu corpo. É remédio para você. Você entende? A palavra, ela precisa ser gerada o tempo todo. Você precisa colocá-la na tua boca. Determinar, não aceita o inimigo ficar fazendo ninho na tua cabeça. A hora que vir, porque se ele fizer ninho, ele vai botar depois. E depois que botar, vai chocar. Então não deixa. Não aceito isso. Sou livre em nome de Jesus. Muito obrigado. Tu és a minha paz. Vem medo eu não te aceito. Você pode estar tremendo, com vontade de correr. Eu não aceito. Nenhum mal me sucederá. Porque o medo produz tormento. Fiel o Senhor que me confirmará. E guardará do maligno. E você determina a palavra. E de repente isso reveste você. A presença dele vem. Porque Deus é a verdade. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Então, toda hora que o inimigo te atacar, lembra uma coisa: Cristo já sofreu em teu lugar. Ele não vai sofrer, ele já sofreu. Tudo, qualquer coisa que o inimigo lança contra você, Cristo já sofreu. Carregando ele mesmo em pessoa, lá naquela cruz, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E pela chaga de Jesus somos curados. É isso que muda qualquer coisa. Ele já sofreu. Lembra do cântico que a gente conversou na última reunião? Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Essa é a verdade. Ninguém aqui é mais escravo do diabo. Você é filho de Deus. Ele te libertou do império das trevas, transportou para o reino do Filho do amor dele, onde nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Você é livre. Começa esse ano assim. Começa reinando no teu coração. Deus vai ser diferente. Eu sei que todos aqui passou por um momento difícil. Todos nós passamos. Mas você está aqui, não está? E Deus está com você o tempo todo. Então eu falei, esse ano vai ser diferente. Eu vou reinar em vida. Porque eu não sou mais escravo do medo. Jesus sofreu em meu lugar. Ele me libertou. Eu sou filho de Deus. Mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque tudo é possível que crê. Então entra nesse lugar. Amém? Amém. Espera só um pouquinho. Eu sei que você vai receber essa gravação e talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento de depressão, de tormentos, de enfermidades. Então agora eu vou estar orando com você. Então quando nesse momento, feche seus olhos, pensa somente em Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento a Ti essas vidas agora. Pai, a Tua palavra diz que a Tua palavra corre velozmente, Senhor. Então eu sei que o Senhor está alcançando cada uma delas nesse momento. E eu agora, na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, eu repreendo toda a pressão nessas vidas, todo o tormento, toda a ansiedade, toda a angústia, Senhor. Eu ordeno que essa mente, que essa vida seja livre agora, em nome de Jesus Cristo. E eu repreendo toda a enfermidade agora. Eu repreendo pela raiz agora, problema na coluna, problema no estômago, no útero, no ovário, ó Pai, no coração, nos vasos sanguíneos, nas artérias. Eu ordeno que essa enfermidade deixe esse corpo agora. Espírito de enfermidade, solta essa vida agora. Seja curada, seja livre agora. Em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, Jesus.